Tudo em paz com você? Tudo bem? Que bom, glória a Deus. A gente vai estar sendo ministrados pela palavra do Senhor nesse momento. Você que está aqui conosco pela primeira vez, Deus te abençoe. Se tiver alguém do teu lado, estenda a mão até essa pessoa, dê boas-vindas a ela. Fala que bom que você está aqui, meu irmão. Amém? Que bênção. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ela é um divisor de águas na vida de todo cristão. E o título dessa palavra é "Para que veio o Espírito Santo?", através do Pentecostes. Tá certo? Se Deus permitir, a gente vai estar pregando uma série intitulada "Para que veio o Pentecostes?". Então, se você gosta de assistir série, você gosta de assistir série, não? Então, vai estar no YouTube? Vai estar lá. Toda semana a gente vai postar lá para você poder ver novamente. Eu creio que é um ensinamento para nós, como igreja, sabermos qual é o papel dessa pessoa tão importante que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não é uma opção, é algo que você coloca ou não coloca. Quando você vai comprar um carro, você vê quais os acessórios que você quer ter no carro, né? Vidro elétrico, lembra disso, não? Ar-condicionado, isso tudo era coisa de quem já tinha caminhado um pouco mais. Hoje os carros já vêm com tudo isso, vidro elétrico, automático, ar-condicionado, né? Vem com um mini Miriam no carro. Então, é entender esse processo. E o Espírito Santo veio para nos equipar, para nos dar acessórios, para fazer essa grande obra. Tá certo? E eu queria falar sobre esse assunto nessa manhã. Em Atos, capítulo 1, verso 8, fala assim: "Mas vocês receberão o quê? Poder. Fale poder. Poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo." Amém. E esse poder tem um propósito. "E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, e não tem limite, até os confins da terra." O Pentecostes aconteceu 7 semanas depois da Páscoa, calendário judaico. O Pentecostes era a festa da colheita, onde o povo apresentava a Deus parte da sua produção como uma atitude de gratidão. Foi justamente nessa festa que aconteceu a descida do Espírito Santo, trazendo avivamento e mudando o relacionamento entre Deus e o homem. A partir desse momento, o homem se tornou a habitação de Deus. Quando nós lemos o Velho Testamento ele é uma sombra, ele é um indicador do que viria a acontecer. E o povo judeu, toda vez que passava por algo importante, eles marcavam aquela data como sendo uma data festiva, de celebração. E 3 festas são as principais do povo judeu, entre outras. Mas as 3 principais é a Páscoa, a festa das cabanas e o Pentecostes. Há 2, 3 domingos atrás nós falamos sobre a Páscoa, não falamos? A Páscoa era um espelho, era um indicador do que viria a acontecer. Aquele cordeiro sem defeito, cordeiro de 1 ano, que 7 dias antes ele precisava ser levado para casa, ser preparado para ser imolado, e o sangue daquele cordeiro tinha que ser aspergido nos umbrais das portas,
porque Deus estava trazendo livramento e remissão sobre o povo dele. E estava transferindo o povo do Egito para Canaã, uma terra prometida. Tá certo? Isso tudo se cumpriu em quem? Em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, quando João vê Jesus Cristo, fala assim: agora eu entendi, eis aí o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, sem dolo algum. Ele vai levar sobre si todas as nossas iniquidades. E Jesus assim fez. Hoje nós somos perdoados, remidos. Aleluia. E com uma promessa. Você tem uma passagem marcada para a eternidade com Cristo Jesus. Porque quem morre em Cristo não morre, é transladado deste mundo para a vida eterna. Essa carcaça, esse corpo é pó, e do pó voltará. Mas a tua alma, o teu espírito, eles são eternos. Eles foram criados por Deus e voltarão para Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Ele nos justificou, quem poderá trazer acusação contra um filho? Aleluia. Ah, se você for acusar o Caleb, você vai conhecer uma outra parte do marciano. Porque o pai, ele tem essa característica de proteger o filho. Nós saímos para fazer um lanche ontem, e o pastor Márcio estava tracking o Biel, porque estava voltando de uma viagem. Esse é o papel do pai. O pai quer proteger, o pai quer cuidar do filho. Não é assim? Mas existia uma outra festa, que era a festa das cabanas. Depois que esse povo saiu do Egito, né, eles por uma semana, eles saíam do conforto da casa deles e montavam uma cabana, uma barraca simples, para lembrar de como foi lá no Egito, para lembrar das dificuldades que aconteceram lá atrás, para lembrar do grande resgate que Deus tinha feito na vida deles. Por isso que o profeta Ageu fala para nós: lembra-te do teu passado, não para ficar lá, mas para lembrar da grande obra que Deus tem feito na sua vida. Você lembra disso? Hoje você está aqui, bonitão, banho tomado, cheiroso, mas nem sempre foi assim. É ou não é? Lembra-te. Você lembra como você chegou nessa terra? Lembra-te. Você lembra das doenças que você passou e Deus te restaurou? Lembra-te. Lembra-te que um dia você chegou aqui e toda vez que você ia dirigir, você clamava por misericórdia porque você não tinha o documento tão esperado. Hoje você é um cidadão de Deus. Lembra-te. Era isso que a festa das cabanas, ela trazia, a lembrança. E o significado maior é que Deus um dia viria morar nessa cabana simples, nessa cabana tão limitada que somos nós. Nos últimos dias, Deus irá restaurar o tabernáculo de Davi. O tabernáculo simples, mas que tem adoração, tem presença de Deus e tem habitação do Deus Altíssimo. E por último, a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Era a festa da colheita. Aquela cultura dependia da lavoura. Então, a moeda de consumo, a moeda de troca era o quê? O alimento, a produção daquilo que eles fizeram durante o ano todo. E depois da colheita ser feita, eles pegavam uma parte da colheita e levavam até o templo. E apresentavam essa colheita a Deus, consagrando primeiramente a Deus tudo aquilo que Deus tinha dado e tendo um coração grato, porque mesmo que eles passaram um ano inteiro trabalhando para poder colher, quem abençoou,
quem abençoou aquela produção foi quem? O Senhor. E eles tinham esse coração e por isso eles ofertavam as primícias dos alimentos que eles colheram durante o ano todo. E foi justamente nesse dia que Deus assim decidiu enviar o Espírito Santo. Tá certo? Por que Deus enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes? Fala, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Mas algumas observações importantes para nós podermos entender. Devido à condição climática ser favorável, a festa do Pentecostes era mais frequentada, pois favorecia as pessoas a viajarem tanto por terra quanto por mar, para chegarem até Jerusalém. Em Atos 2:9 até o versículo 11, você vê que havia muitas nações reunidas naquele lugar, porque era um tempo de negócios, as pessoas iam para Jerusalém para poder comprar e vender também, porque a colheita estava pronta, né? As pessoas produziam para comer e produziam também para vender. Então, muitas nações foram para Jerusalém para poder, alguns, para poder comemorar o Pentecostes, outros para poder fazer negócio. E foi justamente nesse dia que Deus decidiu trazer um sinal para a terra. A presença do Espírito Santo. Outro fato importante é que todos os judeus do sexo masculino eram convocados a comparecer ao santuário central de Jerusalém para comemorarem o Pentecostes. Se você quiser verificar, Levíticos 23, 21 fala isso. O Pentecostes também era considerado um dia de júbilo. Era essencialmente um dia em que o povo rendia graças a Deus pelo abundante suprimento da colheita. Foi justamente nesse dia que o Espírito Santo encheu aqueles 120 discípulos. E logo em seguida, através da pregação de Pedro, aconteceu uma abundante colheita de 3.000 almas. O Pentecostes é a colheita de corações transformados. Fala, o Pentecostes é a colheita de corações que foram transformados. João 14:16 fala assim, Jesus falando com os discípulos, eu pedirei ao Pai. Em outras traduções, ou em outra tradução fala, eu rogarei, eu implorarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês para sempre. Esse contexto é que Jesus estava prestes a voltar a ser crucificado. E quando ele fala que ele iria ser crucificado, os discípulos ficaram muito tristes. Porque imagina você, depois de um tempo de relacionamento, né? Você anda conosco tal, e por algum motivo você tem que sair da Flórida para morar em qualquer outro estado. Seja uma proposta de trabalho, seja qual for a situação. Ninguém gosta, gosta? Nós não gostamos de perder relacionamentos. Agora imagina os discípulos. Tudo o que eles aprenderam. Eles largaram trabalho, eles largaram praticamente tudo para seguir quem? Jesus. E Jesus fala assim, ó, o seguinte, eu vou ter que voltar para a casa do meu pai. Ele tem uma fazenda grande, eu vou ter que ir lá cuidar. Né? Vou voltar para a casa do meu pai. E os discípulos falaram assim, mas e o que nós vamos fazer daqui para frente? Se tudo aquilo que a gente aprendeu veio através de você, e se você não estiver aqui, quem vai nos ensinar? Esse foi o desespero de Pedro. Pedro falou assim, o que eu vou fazer agora? Eu só tenho uma opção, eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer. Mas Jesus fala algo interessante, ele fala assim, eu darei o outro Consolador. Assim como eu andei com vocês aqui 3 anos e meio, o Espírito Santo de Deus vai andar com vocês.
Ele vai ensinar, Ele vai consolar, e Ele vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então, o Consolador está em nós. O Espírito Santo, Ele está em nós. O Espírito Santo já foi enviado. A quem? Atos 2:38. Depois da pregação de Pedro, do Pentecostes, as pessoas, a palavra fala que o coração deles se encheu de fé. E eles falaram assim: ok, e agora o que nós devemos fazer? Eu quero esse Jesus, eu quero receber a pedra angular, a pedra de esquina, esse alicerce na minha vida. Aí Pedro falou 3 coisas, 3 passos. Arrependimento, que é a chave que abre a porta do reino. Arrependei-vos, sede batizados no Espírito Santo, e vocês vão receber o selo, o dom do Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, vocês se tornam a habitação de Deus. O Espírito de Deus, Ele habita em nós. O Espírito Santo é Cristo, enviado da parte de Deus para viver em nós. Agora não é mais do lado de fora, é do lado de... Por isso toda transformação que acontece é de dentro para fora. Porém, existe uma pergunta que precisamos entender ela. Para que veio Pentecostes? Qual é o propósito disso? Você entende que tudo que Deus faz é com propósito? Tem um propósito. Para que veio Pentecostes? Eu coloquei uma frase aí, eu vou ler e depois eu gostaria que vocês lessem. Para nos dar o quê? Para testemunhar, tanto aqui, como ali, ou em qualquer lugar. Leia, por favor, 1, 2, 3. Para nos dar poder para testemunhar, tanto aqui, como ali, ou em qualquer lugar. O Pentecostes veio para nos dar poder. Poder de Deus, que transforma, que muda o relacionamento entre Deus e o homem. No Velho Testamento, o Espírito Santo ungia pessoas para determinados propósitos. Mas no Novo Testamento, Ele veio habitar em nós. Porque em Atos 1:8, como nós falamos, Jesus ele dá o mapa para os discípulos de propósito. Quando eles estavam conversando, e Jesus fica por 40 dias relacionando com os discípulos, e ele fala que teria que voltar para o Pai. Para o Espírito vir, ele teria que voltar para o Pai. Porque o Velho Testamento, todo o Velho Testamento é baseado no Deus Pai. Jesus vem na plenitude dos tempos. E por 3 anos e meio a igreja começou a caminhar e Jesus entrou na evidência. Jesus foi, o momento de 3 anos e meio foi onde Jesus trabalhou na terra. E quando Ele vai para o Pai, Ele envia o Espírito Santo. E agora é a era do Espírito Santo sobre a igreja. Somos uma igreja pentecostal? Sim ou não? Sim, porque somos frutos do Espírito Santo. Todos nós, não é uma opção, e às vezes coloca igreja tal. Não, o Pentecostes tem que acontecer na minha vida. Sem o Espírito, eu não recebo vida. Por isso que mudou o relacionamento de Deus e o homem. E aí se fala assim: entendi, para mim saber se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso ter evidência de línguas, eu preciso ter milagres, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo, preciso ter aquele outro, preciso ser uma pessoa assim, fervorosa. É isso? Somente isso? Esses são efeitos colaterais. Alguém cheio do Espírito faz tudo isso, mas alguém cheio do Espírito pode ser alguém contrito e quebrantado. Eu ando com a Cris e a Kátia há mais de 20 anos. São 2 mulheres cheias do Espírito Santo. E se você conversar com a Cris, você vai entender aquele exercício suave e leve que aconteceu com Elias
quando Deus foi encontrar ele. E eu já vi Deus usar essa mulher várias vezes, cheia do Espírito Santo. Mas é esse negócio assim, e o Espírito usa como quer. Agora, se você se aproximar da Cátia, e se você pedir para ela orar, diz, fuego, ai fuego, ai fuego. Aí se fala assim, quem está certo? O Espírito é como o vento. Ele sopra como quer, quando quer e porque quer. E nós precisamos entender isso. Ele faz barulho se ele quiser. Se ele não quiser, ele não faz barulho e age do mesmo jeito. Qual é a maior evidência que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus? Para a gente poder fechar esse ciclo e caminhar. Qual é? O amor. Deus, Ele é? A essência de Deus é? Ele é poder? Ele sabe todas as coisas? São atributos de Deus. Mas a essência de Deus é amor. Quando Ele enviou o Espírito, Ele enviou o Espírito para nos dar poder, para nos transformar, para nós podermos nos amar uns aos outros. E é assim que nós somos conhecidos como os discípulos de Jesus. Não é porque você fala em línguas, tem evidência de línguas. É bom isso. Um dia eu quero tratar sobre esse assunto para a gente esclarecer. Mas o Espírito Santo veio para nos dar poder. Para quê? Para testemunhar. Amém. Testemunhar o quê? Aquilo que Ele fez e está fazendo em você. Aqui, ali, na escola, em casa, Jerusalém, colégio, trabalho, em todos os lugares. Porém, antes do Pentecostes, tinha um outro tipo de relacionamento que Deus tinha, na verdade, que o homem tinha com Deus. O relacionamento de Deus nunca mudou com o homem. Deus sempre quis se relacionar com o homem. O que mudou foi o relacionamento do homem para com Deus. Antes do Pentecostes, havia um tipo de relacionamento que a gente vai aprender qual é, que é o relacionamento de interesse. Eu tenho um cachorrinho que se chama Eco. Se você for lá em casa, ele vai fazer uma recepção tremenda para você. E por um tempo, ele gastava mais tempo com a Nilka e o Leb em casa, e quando eu chegava, eu era um ilustre desconhecido. Aí um dia, eu inventei de passear com o Eco onde eu moro. E ele marcou o horário 4:30 da tarde. E o reloginho dele funciona. Todos os dias, eu tenho que, na viração do dia, eu tenho que me encontrar com o Eco. E é incrível que, por eu passar tempo com o Eco, eu não sei se ele desenvolveu relacionamento ou se ele tem interesse pela minha pessoa. Todos os dias, 4:30, ele não me deixa mais em paz em casa. Ele bate com o focinho no meu calcanhar, ele faz um negócio, daqui uns dias ele vai mandar um texto falando assim, e aí, vamos passear? É um relacionamento de interesse. Eu já conversei com ele. Ontem estava chovendo, ele não entende essas coisas. A multidão, olha só. Mateus 14:19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Marcos 3:20. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou, uma multidão, de tal modo que nem podia comer. Mateus 15:8. Este povo
me honra com quê? Mas o seu coração está longe de mim. Na multidão, basicamente tem tudo, né? Tem gente necessitada, tem espectadores, tem críticos na multidão. Principalmente na multidão que Jesus reunia. Tem gente cansada na multidão? Na multidão tem de tudo. A multidão está atrás do que pode receber. De certa maneira, o ser humano é atraído pelo benefício da boa oferta. Não é assim? Qualquer loja que quer atrair cliente, o que ela coloca bem grande na frente da loja? Sell. Promoção. Se você quiser fazer uma foto bonita da igreja, para botar no website, marca um churrasco e fala assim, comida de graça. O que vai acontecer? Ó, tem milagre? Tem multiplicação de pão? Estou dentro. Conta comigo. Jesus, ó. I love you. Coraçãozinho para você. Porém, a multidão muda de posição e opinião facilmente. Marcos 15:12. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar, Jesus entregou para ser crucificado. E essa multidão que estava falando crucifica, era a mesma que comeu os pães, que momentos antes cantavam Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus, louvado seja Deus, porque Deus enviou seu Filho. Um relacionamento de interesse. Precisa mudar. Os doutores da lei, João 3:1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. E outras traduções fala um grande fariseu. É incrível que quando a gente faz alguma peça, principalmente de Páscoa e tal, todo mundo quer o papel de Jesus, dos apóstolos. Aí você fala assim, você vai ser fariseu. Eu não quero ser fariseu, não. Não vou representar fariseu. Esse povo não prestava. E esse cara tinha o título de um grande fariseu. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos, durante o dia, ele era o quê? E à noite? Não, à noite ele botava uma outra roupa. Ele ia se encontrar com Jesus, porque naquela época, as pessoas que confessavam Jesus, eles eram expulsos do templo, não podia mais frequentar o templo. Então, para mim poder agradar Jesus e poder continuar frequentando o templo, o que eu faço? Eu vou me encontrar com Jesus escondido, boto um óculos escuro, né? Troco a roupa e vou me encontrar com Jesus. E ele fala: mestre, você vem da parte de Deus. Os teus milagres, eu quero. A tua sabedoria, Jesus, mas como ela me ajuda? Andar contigo assim, da meia-noite às 6 da manhã, é fantástico. É o benefício, é o bônus de andar com Jesus. Andar com Jesus tem benefício? Pode falar assim, ó. Ele é maravilhoso. Ele é bom demais. Tá certo? Mas é necessário ter compromisso. Fala compromisso.
Às vezes eu escuto algumas coisas, não porque eu fico atrás da porta, mas é porque escuta, né? Quando a Nilka começa a cuidar de algumas clientes, que ela fala que é cliente, não quer falar mais nem o nome das pessoas mais, eu acho que é para mim não saber, né? Eu falei, fala para mim orar, ela não fala. Mas a primeira coisa que ela fala, a pessoa, conversando, a pessoa pergunta, tem custo? Que ela trabalha com mental health, saúde mental. Eu estou bem. Não, eu sei que todos nós estamos bem, mas vai que precisa dar só um pequeno ajuste, né? Para dar uma melhorada. Aí ela fala assim, a pessoa pergunta, tem algum custo financeiro? Não tem custo financeiro. Eu não cobro nada financeiramente, mas eu cobro compromisso. Se você quiser seguir em frente, assim como eu me comprometo contigo, eu preciso que você se comprometa comigo. É o que Jesus fala, assim, eu tenho um compromisso, eu quero ter um compromisso contigo, mas da mesma maneira eu quero que você também shake hand e tenha um compromisso comigo. E os discípulos? Qual que era o relacionamento dos discípulos? Marcos 9:33. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Eram o quê? Os discípulos. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era. Os discípulos estavam brigando entre eles e discutindo entre eles para quê? Para ver quem era o maior. E é discípulo. É a busca pelo relacionamento ou reconhecimento humano. Normalmente, onde há reino humano, há conflito e confusão. Quem é maior aqui? Eu sei quem é o maior. Quer que eu fale para você? Ele é o maior. Ele é o cabeça. E você? Eu sou um servo do meu Senhor, para servir Ele nessa terra, para poder receber poder, para testemunhar a obra grande que Ele está fazendo no nosso meio. Tá certo? A promessa de lealdade em tempos de paz. Mateus 26:33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse, ainda que o Senhor venha a ser tropeço para todos, nunca, essa palavra é forte, nunca, né? Nunca o será para mim. Verso 35. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum. E os discípulos todos disseram o quê? Estamos juntos, né? Vamos fazer isso. O que a gente fala? Bota as duas mãozinhas para cima assim e fala, estamos juntos. É ou não é? Tempo de paz, mano. É fácil ter esse speech de lealdade em tempo de paz? O máximo que vai ocorrer é você ter que dividir a conta para pagar, né? Você paga metade, eu pago a metade e a gente fica bem. Tempo de paz é tempo de paz. Tudo é bom. Tudo é maravilhoso. Mas eu e você, nós precisamos entender que essa aliança ela vai ser provada. Pelo fogo. Né? E quando ela é provada pelo fogo, é que realmente a gente vai ser provado por aquilo que nós falamos. Você já escutou algumas promessas de lealdade em tempos de paz? Você é meu pastor. Você é meu pastor porque não é mercenário. Já escutei. E depois de 2 meses, fala assim, meu pastor, fui. Para onde? Fui. Promessas de lealdade em tempo de paz. Em tempo de paz é muito fácil caminhar.
Em tempo de paz é muito fácil falar: Jesus, ó, coraçãozinho para você. Mas eu preciso entender que as alianças, elas são provadas. Jesus provou a aliança com os discípulos. Enquanto tem multiplicação de pão, enquanto Jesus faz tudo e eu só fico assistindo o espetáculo, é maravilhoso. Mas chegou um momento que Jesus apertou um pouco o speech, sabe? E ele fala assim: é preciso renúncia. Se você não renunciar, você não vai conseguir ser meu discípulo. Se você não me amar a mais do que teu pai, do que tua mãe, do que tua própria vida, você não vai conseguir me seguir. E os discípulos acharam esse discurso de Jesus duro. Porque tratar com caráter não é fácil. E é incrível que para caráter não tem milagre, sabe? Impõe as mãos para ser transformado. O caráter é quando você cai por dentro. É quando você reconhece dentro de você que você precisa ser transformado. E esse speech, muitos que andavam com quem? Muitos que se diziam discípulos de Jesus. Olha o que fala João 6,66. Diante disso, muitos dos seus fizeram o quê? E não mais com ele quem? Por quê? Porque chega um momento que é necessário passar pela porta estreita. Chega um momento que você vai caminhando e você tem que passar pela porta estreita. E para passar pela porta estreita é necessário transformação. É necessário mudar. O quê? Aquilo que for necessário. Eu sei daquilo que eu preciso mudar. Eu sei daquilo que Deus precisa fazer na minha vida. Porque como que nós seremos uma grande família semelhantes a Cristo sem passar pelo processo de transformação? Jesus falava: quem me vê, vê o Pai. Supostamente, quem me vê, deveria ver quem? A Jesus. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é o meu modelo. E eu preciso entender que o Evangelho é mais de salvação. Eu recebo a salvação pela graça. Glória a Deus. Não tem nada que eu possa fazer para agradecer esse presente. Mas depois que eu sou salvo, Jesus é um ato e um processo. Aí começa um processo de quê? De transformação. Tá certo? Por último, antes da gente aplicar essa palavra, nega por medo. Mateus 26:69. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse o quê? O que ele disse? Não sei. Meu Deus. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. E o verso 74, leia, por favor. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Caramba! Quem era Pedro? A pessoa... Jesus curou a sogra de Pedro, para ver como, né, ele amava Pedro.
Jesus, no Monte da Transfiguração, ele viu a glória de Deus. E falou assim, vamos fazer uma tenda aqui, outra tenda acolá, e vão ficar por aqui mesmo. Jesus, domingo passado, a gente viu que ele andou sobre as águas. Na multiplicação de pães, quem estava servindo os pães? Nas curas, quem viu as curas? Pedro. Um homem vivido, um homem que andou com Jesus, um homem que viu muita coisa. Um homem que teve muita experiência, mas por medo, ele fez o quê? Negou. O medo é gerado pela dúvida. O medo fez Adão se esconder de Deus. Abraão mentir que Sara era sua irmã. Fez Pedro negar a Jesus. O medo busca se hospedar na alma de todo ser humano. É mais forte do que muitas vezes nós podemos imaginar. E o medo, ele tem uma fábrica. Ele gera depressão, desespero, frustração, ansiedade, solidão, abandono, preocupação, violência, falta de esperança, sentimento de perda e até sentimento de morte. Porque ele se tornou um hóspede aonde? Na alma. Ele vai sair hoje, em nome de Jesus, se existir, se estiver aí. O perfeito amor, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Quando você se torna casa de Deus, habitação de Deus, o amor vai encher essa casa. Vai sair a dúvida e entra a certeza. O meu Redentor, ele vive. Ele cuida de mim. Então, essa primeira parte, a gente vê que o relacionamento do homem com Deus era um relacionamento de me dá, eu preciso, eu quero, eu tenho necessidades. Certo? E quando eu me frustro, eu tenho minhas próprias decisões. Mas esse relacionamento muda. Muda quando? Quando acontece o Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? O Pentecostes veio para dar poder para testemunhar. Atos 2,14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9h da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa foi a pregação de Pedro depois do Pentecostes. Antes do Pentecostes, ele encontrava uma serva, que lá no Rio é X9, né? X9. E aí, mano, tem um X9 aí. Entregaram Pedro. Pedro queria camuflado, né? Eu lembro no começo da minha conversão. Para mim ir para a igreja, eu passava na frente do lugar onde me reunia todos os dias com os meus amigos. Cidade grande, centro grande, sabe? Não. Só tem um caminho que leva e outro que volta. Eu falo, hoje eu vou para a igreja. Mas só que eu falava, estão todos lá. Os X9 estão todos lá, no caminho. Aí eu colocava uma jaqueta e botava a Bíblia embaixo do braço. Aqui. Onde é que você vai, Marciano? Estava que nem Elisa. Eu ia, não falava com ninguém. É o discípulo 007.
Lá na igreja eu levantava a mão. Oh, glória a Deus. Cheguei. Obrigado pelo livramento de Jesus. O Espírito Santo vem para te fazer livre dessas coisas. Para te dar poder, para dizer assim, onde é que você vai? Eu vou para a casa de Deus. Eu vou para o lugar onde eu vou me encontrar com os meus irmãos. Vou para o meu grupo. Como é bom estar no grupo. Como é bom participar com os meus irmãos. Como é bom viver a vida da igreja. E como que é isso? É porque está predito. Já foi anunciado. O profeta Joel anunciou muito tempo antes que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sobre quem? Todos aqueles que querem receber o Espírito e se tornar templo do Espírito Santo de Deus e relacionar e andar com Deus e ter poder para testemunhar. Porque precisa de poder, porque senão o casamento não anda, engalha. Por que eu preciso de poder? Para eu não esquecer do que Deus fez na minha vida. Porque eu esqueço rápido daquilo que Deus faz na minha vida. Por que eu preciso de poder? Para lembrar que o mesmo que fez no passado é o mesmo que está comigo hoje. E é o mesmo que continuará fazendo essa obra na minha vida. Por que eu preciso de poder? Para não permitir que a pandemia me pare de relacionar com os meus irmãos, com a minha igreja, com o meu povo, com o meu Deus. É para isso que eu preciso de poder, porque eu sou homem e sou falho, sou egoísta, gosto de zona de conforto, mas o Espírito Santo é aquele poder que te empurra, fala, vamos filho, eu estou contigo, nós vamos vencer mais essa, vencemos tantas outras no passado, nós vamos vencer mais essa, igreja, nós iremos vencer mais essa, no nome de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer sobre essa igreja, mas você como igreja precisa receber poder. Você tem poder, eu não tenho esse poder. Somente Jesus tem esse poder através do Espírito Santo. E como que você recebe? Na fonte. Buscando na fonte. Buscando na fonte. Esse poder, essa capacitação vai te tornar um homem cheio de compaixão. Atos 3:3 fala assim, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E pegando pela mão direita, o homem o ajudou a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Esse Pedro é um homem transformado. É alguém que vê o necessitado e se compadece. É alguém que vê que a pessoa precisa de Jesus e fala assim, não busque em outro lugar, você vai perder teu tempo. Eu conheço um que pode resolver a tua vida. Eu conheço um que pode restaurar teu casamento. Eu conheço um que é fiel para fazer nova todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno, aquele que ressuscitou e está à direita de Deus, levanta e anda em nome de Jesus. É alguém cheio de compaixão, é alguém que recebeu o amor de Deus, agora quer dar esse amor para todos. Porque momentos antes, quando ele estava afundando, ele clamou, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus fez o quê? Agora, Pedro, eu estou aqui para te levantar. Jesus fala assim, hoje eu estou aqui para te levantar se for necessário. Amém. A compaixão antecede o milagre. Jesus se compadecia da multidão e multiplicava o pão. Jesus se compadecia dos cegos e os cegos eram curados. A compaixão antecede o milagre. Sem o Espírito Santo eu vou me tornando muito rígido.
Sem o Espírito Santo eu vou me tornando muito crítico, mas quando o Espírito Santo está em mim, eu entendo que o quanto eu preciso mudar, o quanto eu ainda preciso transformar. Eu não tenho condições de tirar o cisco que está no olho da Cris, porque eu tenho uma trave no meu próprio. O Espírito Santo é esse gentleman que fala para você com amor o que precisa acontecer na sua vida. Ele quer falar diretamente com você. Para que mais o Espírito veio? Para nos dar ousadia. Atos 4:7, e colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, o quê? Cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vocês. Verso 11, este Jesus é pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Verso 12, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você não precisa falar quanto tempo de oração você tem. Você não precisa falar o quanto você conhece da palavra. Você não precisa se preocupar com isso. As pessoas vão ver quando você passa tempo com Jesus. As pessoas vão reconhecer a obra do Espírito Santo quando ela acontece na sua vida. Porque aqui eles eram homens totalmente transformados pelo poder do Espírito. Ousadia é a liberdade de falar destemidamente, sem segredos, através de um comportamento confiante e entusiasmado. E eu estou encerrando a palavra. Por último, uma vez que eu recebo poder, compaixão, ousadia, isso vai gerar o que em mim? Um posicionamento. O Pentecostes veio para posicionar o homem novamente em um lugar espiritual. Efésios capítulo 1, verso 3, fala o quê? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. Agora o homem voltou ao propósito original. O homem voltou a ter relacionamento novamente com Deus através do Espírito Santo. É um posicionamento. Eu posso todas as coisas, não posso? Mas porque eu estou posicionado neste lugar, nem tudo me convém fazer. É um posicionamento. É um posicionamento. Atos 4,18, chamando-os, ordenou-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Igreja, nós não podemos deixar de falar dessas coisas. Por que o Pentecostes veio? Para que você e eu, nós não venhamos esquecer e nem deixar de falar dessas coisas que ouvimos e vimos. É para isso que o Espírito Santo veio. É para isso que o Pentecostes aconteceu. Vão haver sinais? Vão haver prodígios? Vão haver maravilhas? Vão ou não vão? Sim, porque essas coisas acompanham aos que creem.
Isso vai ser parte, você faz uma obra natural e o sobrenatural vai acontecer. A igreja primitiva tinha uma vida natural, comia pão, compartilhava o dia a dia, e acontecia o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. O sobrenatural, ele é resultado do natural, do orgânico, daquilo que você, é teu estilo de vida, é teu estilo de vida, e no meio do teu dia a dia vai aparecer alguém que você vai orar por essa pessoa e Deus vai operar um milagre na vida dela, natural. A tua rotina gloriosa vai atrair a presença de Deus. Por quê? Porque você é a igreja. Aonde você for, você é a igreja de Cristo. O Espírito Santo já te encheu. Mas eu quero que o Espírito me encha. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso hoje. Mas eu quero dizer que uma vez que ele te encha, a partir desse momento, ande cheio do Espírito. Ande cheio do Espírito Santo de Deus. Porque somente cheio do Espírito Santo de Deus é que eu vou conseguir andar a segunda milha. Somente cheio do Espírito Santo de Deus é que eu vou conseguir vencer a inimizade ou os conflitos de temperamento que existe entre nós. Ou não tem? Aquela igreja tinha tudo em comum. Um só coração, uma só mente. O Espírito Santo é que faz esse papel, que me liga ao meu irmão, independente das características dele. Isso vai além. A obra humana me separa. Eu gosto desse, eu não gosto daquele. Eu me torno seletivo. O Espírito Santo comprou toda a língua, toda a raça, toda a nação. Todos em Cristo, pelo Espírito, nós somos um. Caiu por terra. Caiu por terra. E se existe alguma dificuldade, conserte, ajuste, porque nós somos um povo só, uma família só, debaixo de um só nome, onde o Espírito é que nos ensina essas coisas. O Pentecostes nos leva a um posicionamento de falar que servimos a um Deus apaixonado, que busca discípulos. Termina a frase. É um Deus apaixonado que busca discípulos apaixonados por Ele. Amar é a maior evidência que eu estou cheio do Espírito Santo. Sabe quando você está no talo? Quando você está transbordando? É quando você ama incondicionalmente. O Sidney me fez mal. O Sidney não vai fazer mal para ninguém, nem para uma mosca ele faz isso. Mais fácil eu fazer mal ao Sidney. Mas como eu estou dando exemplo, o Sidney me fez mal. O amor suporta todas as coisas. O amor encobre uma multidão de pecados. Ele tudo sofre. Ele espera o tempo certo para poder edificar. Esse é o amor, essa é a obra que o Espírito quer fazer nas nossas vidas. Mas aconteceu tanta coisa, eu sei, gente, porque relacionar não é fácil, é um desafio grande. A gente acabou de ler que os discípulos entre eles estavam brigando na presença. Jesus estava com eles e eles com um pedaço de pau batendo um no outro. Falava, você não é nada, eu que sou o cara. E Jesus, bico de siri, não falando nada. Aí quando chegou em casa, falou assim, o que vocês estavam discutindo no caminho? E ninguém falava nada. É porque é homem, é gente, é falho, tem dificuldade. Mas quando o Espírito entra na sua vida, quando o Espírito entra na minha vida, quando o Espírito entrou na vida de Zaqueu, aquele homem foi transformado. Ele levou Jesus para casa e falou assim, mulher, encontrei um que tem mais 11, 12 com ele. E a partir de hoje, ele vai ser o Senhor da minha vida e vai ser o Senhor da minha casa. E se eu fiz mal a alguém, eu restituo, eu perdoo, eu faço o que tenho que fazer, porque eu quero agradar esse meu Senhor. Conclusão, o que é o Pentecostes? O Pentecostes é uma grande colheita de corações que foram transformados e cheios
pelo poder do Espírito Santo, para quê? Não basta só dizer que você vá para a igreja. Não basta só dizer que você faz parte do corpo A, B, C ou D, F, G, H. É mais do que isso. Você precisa se tornar a habitação do Espírito Santo. Onde Deus habita, a abundância, a restauração. Não se acomode. Porque às vezes tem situações na nossa vida que a gente fala assim, eu vou ter que conviver com essa situação e deixa o barco seguir em frente. Não é assim? Não precisa ser assim. Se existe algo que hoje você precisa falar, Deus, essa situação ficou assim por muito tempo e não tem me feito bem. Eu escutei hoje que não é impossível para ti. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu não quero viver nessa geração, passar por ela sem fazer a diferença. Nessa geração, assim como Jesus enviou o Espírito e na geração dele, os apóstolos fizeram a diferença, nas outras gerações, sempre Deus levantou pessoas ungidas pelo Espírito Santo para pregar esse evangelho de transformação, de mudança. Nessa geração, na minha geração, nós somos os responsáveis para anunciar esse evangelho e para estabelecer o governo de Deus nessa geração. Começando aonde? Na minha casa. Começando em mim. Nos meus relacionamentos. Até onde há problema de relacionamento, Samaria era um povo que não se relacionava bem com os judeus. Até entre os relacionamentos que não eram saudáveis, aonde o Espírito entra a restauração. E os confins da terra? Quem vai fazer essa obra? Quem vai fazer essa obra de pregar esse evangelho até os confins da terra? Foi o que Deus falou para profeta Isaías. Isaías, eu tenho uma obra para realizar na terra. E na terra eu dei autoridade para o homem fazer essa obra. Antes que qualquer anjo daqueles falasse, eu vou. Isaías falou assim, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. Mas Isaías já não tinha sido enviado como profeta? Talvez tinha sem o entendimento. Agora ele está sendo enviado como profeta com entendimento da obra que ele precisava fazer. E se tornou profeta messiânico. Aquele que mais recebeu revelação de quem era Jesus, o Emanuel. Profeta Isaías. Porque ele se encontrou com o Deus verdadeiro. E anunciou. Por onde ele andou, que existe um Deus. E te ama. E deseja fazer uma obra maravilhosa em você. Sem o Espírito, o que eu posso fazer? Nada. Com o Espírito, não há limites. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que Deus unja o nosso coração para nós termos amor pelas almas, pelas vidas, pelo necessitado, por aquele que precisa de alguém que estenda a mão e fale assim, conte comigo, eu vou andar com você essa caminhada. Conte comigo que eu vou estar do teu lado. Conte comigo que eu não vou te abandonar. Nós vamos seguir em frente. E o nosso Deus nos dará vitória nessa situação. O que vence é aquele que permanece caminhando em Cristo. Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça mais o coração. Se hoje o Espírito Santo falou com você, receba essa voz.
e faça aquilo que é necessário. Para quê? Para que Pentecostes venha acontecer na nossa vida. Para que nós possamos ser cheios da presença do Deus Altíssimo. Isso não é uma vacina que você recebe hoje e ela vai durar a vida toda. Você recebe o Espírito Santo. Você passa a ser a habitação do Espírito. Mas a partir desse momento em diante, é responsabilidade sua em manter-se cheio do Espírito Santo. Amém?